Olá, tudo bem? Eu me chamo Neto Machado e esse é o seu canal de leitura diária bíblica. E aí, você já leu a Bíblia hoje? Se não, venha comigo. Livro de Números, capítulo 27, título: A Lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E farás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a sua herança dareis a seu parente, àquele lhe for o mais chegado da sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão, porquanto rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar
o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão e conforme o seu dito entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação, e fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as mãos e lhes deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Queridos, esse capítulo 27 está aqui nos narrando algo que nós sempre lemos e às vezes perguntamos porque não entendemos o que Deus tem feito. E aqui Moisés, que era o grande líder do povo de Israel, vamos dizer assim, que era o pastor que guiava aquele rebanho de ovelhas, que reclamava, que murmurava. E Deus falou que ia recolher Moisés. Deus colocou Moisés em cima do monte Abarim, disse: vê aí a terra que eu tenho dado aos filhos de Israel. Mas tu foste rebelde e não entrará na terra. O mais interessante é que a gente vê é que o sacerdote Arão não entrou na terra, a profetisa Miriam não entrou na terra e o próprio Moisés não entrou na terra prometida. Isso muito interessante. Mas Deus disse assim: tu não entrarás na terra, só vai ver. Moisés viu, mas não entrou. E Moisés pediu a Deus que colocasse um líder para que possa liderar aquele povo. Um pastor que vai guiar o rebanho de ovelha, né? Quando se fala em um líder que lidera povos, pastor que cuida de ovelhas, é a mesma coisa, né? Como se diz ali, um sacerdote, uma pessoa que vai conduzir o povo de Israel na caminhada, que vai estar ensinando. Então Moisés tinha um ajudante chamado Josué. E Josué foi o escolhido por Deus para que guiasse o povo naquela caminhada. Então Moisés teve um sucessor, Josué. E Josué deu continuidade ao trabalho de Deus, à obra de Deus. E que nós vemos é que tudo passa, né? Tudo passa. O líder de hoje pode não ser o líder de amanhã. Melhor, não vai ser o líder de amanhã. Deus vai sempre mudar. Vai passar e vai vir outros, e vai vir outros, e vai vir outros. Mas a obra de Deus, ela continua. O trabalho continua. E você está fazendo sucessores? Nós temos que fazer sucessores. Seja em qual área for da vida. A Bíblia, ela está aqui para nos ensinar. E nós temos que aprender a fazer aquilo que Deus manda fazer. Então é isso aí, a reflexão de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Olha, não se esqueça de dar um joinha. Não se esqueça de compartilhar, de comentar aí, né, sobre essa história tão interessante, tão maravilhosa
Comente qualquer coisa. Ah, você acha por que Moisés não entrou na terra prometida? É. Ah, fulano de tal. Comece, comente, fale alguma coisa aí. Se eu falei alguma coisa que você não concorda, comente aí. Eu não concordo com isso que você falou. Isso é muito importante. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, não custa nada. Se inscreve aí no nosso canal. Nosso canal ainda é pequeno, mas eu creio que será um canal grande, né? Mas você precisa se inscrever. Se inscreva aí, porque Deus ele fala de várias maneiras, na hora que quer. Qualquer um que Deus escolhe. Talvez você diz assim, ah, não é nada, não parece nada, mas Deus escolhe as coisas que parecem não ser, para que seja. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.